Já estamos de volta com o NETV e o SNTV para você ficar muito bem informado aqui na web. E Gilmar Carvalho já chegou hoje com uma grande revelação política para a gente. E aí, Gilmar? Não tem a menor dúvida. Bom dia, boa tarde, boa noite, já em clima de final de ano. Eu vou revelar, André, com total exclusividade, o projeto Eliane Aquino. Eliane Aquino, eu me recuso a chamar de viúva, a tratar como viúva, esposa de Marcelo Deda, porque eu não acredito na morte. Não é o projeto dela, mas há um projeto completamente desenhado, deixado por Marcelo Deda, e que eu vou revelar em detalhes, com exclusividade, daqui a pouquinho no programa. Hoje também nós vamos falar sobre o projetaço que, pelo menos, o governador Jackson Barreto pretende implementar. 6 a 8 secretarias serão extintas, Gilmar Carvalho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui no programa. Essa é a ideia. E o mundo de cargos que ele vai, né? Com certeza. Se quer reduzir despesa, tem que cortar realmente na carne para valer, né? E tudo isso no oferecimento da construtora Celes, solidez e qualidade, e também de Networking Escritório Compartilhado, onde você coloca a sua empresa para funcionar de forma prática e num lugar super aprazível, super legal mesmo. Networking Escritório Compartilhado. Vale a pena você conhecer. Mas vamos lá, Gilmar. Isso, antes de falar sobre o projeto Eliane Aquino. Você acha que cabem nesse projeto de Jackson? Que agora não vai ser apenas o projeto administrativo. Aliás, o que nós vamos ter menos será um projeto administrativo. Até em razão do fato de que Jackson assume mesmo para valer no ano eleitoral. É verdade. Perfeito? Perfeito. É verdade. Pronto. Você acha que cabem nesse projeto Zezinho Guimarães e Mundinho da Comasa? Quase impossível a gente vislumbrar os dois. Poderia caber assim, num governo de 4 anos. Enrolava um, enrolava outro. Exatamente, tá, agradava aqui, agradava ali. Mas nós vamos ter, na verdade, não é um projeto administrativo. Nem tem para isso. Mas um projeto eminentemente político-eleitoral. Zezinho e Mundinho não se dão. Como é que vai resolver isso? Eu gostaria de saber, porque Mundinho, ele estará na coligação encabeçada por Eduardo Amorim. Querendo ou não querendo. E eu sei que quer. Eu conheço o Mundinho. Porque ele faz parte do PSL. O PSL é o partido que vai estar na coligação encabeçada por Eduardo Amorim. Zezinho é do PMDB, de Jackson Barreto. Como é que Jackson vai contornar isso aí lá em Itabaianinha? Situação delicada. Aliás, se você fala de Itabaianinha, mas princípios semelhantes acontecem em quase todos os municípios. Não tem a menor dúvida. Então, partir de Itabaianinha, porque na medida não, mas eu preciso então do apoio de, vamos dizer, de Mundinho na Assembleia. Zezinho já é do apoio. Tudo bem. Mas todas as vezes que ele abrir algum espaço no governo para Mundinho, ele estará reforçando o palanque de Eduardo Amorim. Não é que Mundinho vai trair ou coisa parecida, mas não tem como. É legislação. Mundinho vai estar no palanque de Eduardo Amorim. Vai estar num programa de televisão da coligação encabeçada por Eduardo Amorim. Então, cada passo que Jackson der em relação a Mundinho pode favorecer o governo na Assembleia, mas cada vez que o fizer, vai favorecer politicamente falando, Eduardo Amorim. É uma situação muito bem posta e que fica difícil também para Mundinho, como você mesmo observou, seguir um caminho diferente por conta da legislação eleitoral que não tem a menor dúvida disso. E Mundinho vai dizer o quê, o eleitor lá de Itabaiana e região? Situação. Onde a rivalidade é enorme. Isso não é como Aracaju. Não é como Aracaju. Você não vai, de forma nenhuma, em Itabaiana, por exemplo, conciliar Valmir e Francisquinho e Luciano Bispo de Lima. Que, por sinal, Luciano é do partido de Jackson, Arnaldo é do partido de Ivan Alves. política boa, hein? E você não tem como conciliar Mundinho e Zezinho, mesmo que os dois decidissem fazer as pazes de Mandela. Isso não vai acontecer porque o eleitor não aceitaria. Então, essas e outras vão determinar o curso da eleição no próximo ano. Agora, eu gostaria de entender o seguinte. Li, não ouvi, que Jackson Barreto teria declarado que já teria chamado, então, alguns secretários da área, principalmente,
para definir a política salarial ou para desenhar a política salarial dos servidores para 2014. Peraí, vai ter em 2014 o que não teve agora em 2013? O que não teve em 2012? O que é que muda nas finanças? O Estado é o mesmo. O Estado é o mesmo. Ah, mas tem Proinvest. Mas Proinvest não tem nada a ver com isso. Os recursos têm destinação específica. Ah, mas tem recursos do Banco Mundial. Recursos com destinação específica. Não tem nada a ver com salário. Uma outra coisa... Inclusive, só para aproveitar seu gancho aí, você falando em questão de finança, uma fonte muito confiável me disse na terça-feira, depois da posse de Jackson Barreto, que na fila ouviu claramente quando o Jackson deu um abraço no Jefferson Passos, secretário da Fazenda, e disse: olhe, coloque essa cabeça para pensar, viu? Que eu vou precisar muito de boas ideias agora em 2014. Ou seja... Mas ninguém faz milagre. Exatamente, né? E outra coisa, e Jefferson permanece realmente na Fazenda? Acredito. Agora, bom foi o recado de Rogério Carvalho, viu? Deu o recado de quem é presidente de partido. Já disse, o Rogério vai surpreender muito mais gente do que se imagina. Porque tem muita gente brincando ainda com o projeto de Rogério. Rogério, porque para da imprensa, inclusive meu amigo André Balso, e com justa razão, porque disse na condição de jornalista, não disse nada de errado. Eu como jornalista, e só como jornalista diria a mesma coisa. Olha, o secretário tem que entregar os cargos à disposição, que é uma força de expressão, né? Porque os cargos estão... Na verdade, os cargos são do governador. São do governador. Aí, o que disse o Rogério Carvalho? Não, o PT não tem nada que entregar carga a ninguém, não. Porque o PT faz parte do governo. Está perfeito. Está correto. Se o governador quiser que tome, né? Tome. Mas eu fiz uma observação para não ser muito constrangedor para o governador. Quando eu falei da entrega, eu disse... Façam isso. Não, você, como jornalista, agindo de forma corretíssima. Agora o Rogério deu um recado a Jackson. Direto e objetivo. Peraí, nós somos aliados, somos. Agora mesmo, entregar cargo no PT não existe isso não. Né? Inclusive ele poderia dizer, não é bom todo mundo entregar, por quê? Porque aí no governo, teoricamente falando, numa entrega geral, poderia ficar no PT, dentro do governo, apenas aquele pessoal ligado a Rogério, ligado a Ana Lúcia. Não, mas ele tem Silvio Santos, que é chefe da Casa Civil. Por isso que eu disse no programa anterior que Silvio não sai. Você disse que Silvio vai até essa incompatibilização se for... E vou dizer mais. Você está dizendo que vai colocar gama, colocar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na hora que Silvio sair, quem vai indicar o substituto é o PT. Você não tem dúvida disso? Eu não tenho a menor dúvida. Se vai ser Silvio ou não, é outra história. É o PT, porque o Rogério já foi muito claro. E o Rogério está certíssimo em relação à sua condução enquanto comandante do PT. O PT não tem que entregar cargo nenhum, porque faz parte do governo. Tá aí, vamos ter um janeiro daqueles, né? O verão fervendo e a política também, né? Janeiro e fevereiro, a parte do carnaval ainda ali, chegando ali em março. Você acha que até março a coisa aí eu acho que aí posso perder muito tempo, não apenas do ponto de vista do povo em si, de esperar mais pelo governo, vamos esperar também mais pelo Estado. Por exemplo... Pois não. Heleno vai com passo de espera, né? Heleno já disse aqui, Heleno quer o que for melhor para a eleição do pastor Johnny, que é uma eleição dificílima, não era contra Johnny, pessoa de bem. Jackson, durante o discurso de posse, tratou Heleno como aliado, isso assim ostensivamente. Perfeito. Heleno estava lá? Estava. Heleno quer ser tratado como aliado? Quer. O que Heleno não sabe é que mesmo se aceitar uma secretaria agora para Chico Dantas, que depois de março ele vai continuar aliado de Jackson. Não estou dizendo que não vai continuar. Ele vai verificar primeiro o projeto, e o projeto passa por duas situações. Uma, a que todo mundo comenta há muito tempo, que é uma decisão de João Alves. Se sai ou não como candidato. Pronto. Nessa decisão de João Alves, posso também dizer outra coisa. E João vai com quem? Sozinho, né? Vai só, João vai com Eduardo Amorim, e João não vai com Jackson. Quem foi que disse isso? O que é que impede, né? Porque vontade eu sei que João não tem de ir. Mas João é prefeito de Aracaju, não é? Eu conheço o Jackson Barreto, velho. Eu já fui aliado politicamente de Jackson. E sei que Jackson, com esse governo na mão, pode muito bem trabalhar, pode não conseguir, é possível que daqui não consiga, para que lá em cima se resolva a situação no PT para que João esteja na chapa majoritária indicando o candidato. Olha, não quer dizer que João queira,
Mas o governo federal pode oferecer alguma coisa, não pode? Com certeza. Não pode? Eu não estou dizendo aqui, não é dando a ideia não, viu? São mil e uma possibilidades, né? Estamos trazendo informação que já se discute internamente. Sabe quantas vezes João Alves já conversou com Valadares sobre a possibilidade de ter Valadares numa composição, de Valadares ser o candidato, de Valadares não ser o candidato, ou então de fazer uma aliança, ele e Valadares, várias vezes. Eu disse no último trimestre de 2012, e sustentei esse tempo inteiro, de que a situação para Valadares a continuar aliado de Jackson é dificílima, por causa da situação que envolve a candidatura de Eduardo Campos, muito antes dessa situação que já alimenta essa aliança dele com Marina Silva. Até porque é uma desconfiança antiga entre as duas partes. Isso. Né? E hoje de manhã, exatamente nesta quinta-feira, eu coloquei a gravação do que Valadares negava esse tempo todo. Valadares dizendo, como disse recentemente, disse lá em Itabaiana, coloquei a gravação no ar hoje de manhã, ele dizendo que realmente é possível que haja dificuldades para essa aliança. Não por ele, mas por causa da conjuntura nacional, da candidatura de Eduardo. Porque essa história de Eduardo Campos está em quarto lugar, não sei o quê, quando você juntar numa campanha para valer com Marina Silva, não sei para onde vai Aécio. Aécio não vem bem, não é? Exatamente. Aécio não vem com São Paulo, não vem com São Paulo. Tá certo? Nem e a imagem de Aécio de bom administrador, ela passou, né? Não ficou. Exatamente. O Eduardo Campos vem com essa imagem e está com ele esse tempo todo. Isso tem ajudado. E agregando Aécio, apesar de Aécio ter sido realmente um bom governo, o governo de Aécio, ter sido um governo técnico, mas essa imagem não colou o suficiente. E ele cometeu um erro político gravíssimo, que é muito provável que o avô Tancredo não cometesse, que foi o processo que envolveu a eleição de Zé Serra para presidente da República e de Dilma Rousseff. Nós tivemos Dilma Zia, não foi? É verdade. Dilma Zia lá em Minas Gerais, por inclusive consentimento explícito de Aécio, que era o que foi o político lá, com força em Minas Gerais, apoiar, pedir e apoiar, pedir voto e apoiar para Dilma como candidato a presidente da República de Lula e também pedir para a Anastasia, que foi, na verdade, o homem cabeça da administração de Aécio Neves. Então, era o grande pagar o pato cara, né? agora. O próprio Alckmin, que é o homem que poderia avalizar a candidatura de Zé Serra, digamos, a um Senado, ou então avalizar o apoio de Zé Serra a Aécio, Alckmin aceitou recentemente o apoio do PSB de Eduardo Campos e já diz ao PSB que quer o partido como candidato ao Senado. Para quê? Para que o candidato ao Senado, na chapa de Alckmin, a reeleição, possa na televisão, em que Alckmin estiver pedindo voto para Aécio, possa também pedir voto para Eduardo Campos. É o saco. Mas vamos falar da reforma administrativa um pouco, tá? Óbvio que os detalhes... Porque senão eu falo sozinho também, né? Não, mas você adora. Ninguém que não gosta de ouvir suas análises, né? Daqui a pouquinho um projeto Eliane aqui. Quem sabe, sabe. É por isso que você fala. Diga aí. Bem, eu soube, uma fonte dessas, né, muito bem informadas, que o governador Jackson Barreto agora não pensa em outra coisa a não ser se fortalecer com a imagem de gestor eficiente. E vai, agora em janeiro, na reforma administrativa tão propalada, tão discutida, cortar aí de 6 a 7 secretarias, extinguir mesmo, para reduzir cargos, obviamente, por tabela, os cargos vão juntos na hora que você extingue a secretaria e começar a ter uma postura de mais gestor e menos político. Eu não sei até que ponto isso... Tudo conversa. Você acha que não... A questão de gestor é a necessidade de reduzir despesas, entre aspas. Porque na medida em que ele diz que reduz, ele também extingue cargos, mas vai permitir ostensivamente, pode anotar, a contratação de servidores. Aliás, uma parcela dos servidores já percebeu isso e nesta quinta-feira já começa o que chama de o primeiro acordo ao servidor, que é justamente essa parte de servidores da educação por causa da extinção futura de cargos na Secretaria de Educação. Digo futura porque ainda não foi implementada, claro, mas já virou decreto. E você vem falando aí que vamos ter contratações terceirizadas. Não tem a menor dúvida. Para deputado A, 50 cargos, para deputado B, 100 cargos.
Você não tem dúvida. Porque se ele vai extinguir os cargos, vai. E a máquina vai deixar de funcionar? E, quer queira, quer não, muitos dos cargos comissionados são os cargos que tocam também do governo, né? Não tem a menor dúvida. São cargos importantes. Agora, André, projeto Eliane Aquino, que muito se Vamos fala lá. de João Alves. Veja bem. Ao saber das coisas. Primeiro, simplificar, essa coisa de simplificar João Alves, a decisão que vale é se será candidato a governador ou se não será. Não é só isso não. Né? É como eu disse aqui há poucos instantes, e você confirma, é saber também com quem ele vai. É mais provável que ele, não sendo candidato a governador, que ele vá com o Eduardo Amorim. Mas a gente tem interferências de Brasília. Se elas vierem, aliás. Bom, resultado. Eu senti que você está apostando que vem uma força muito Que vão forte em tentar, cima, né? que vão tentar. Mas João teria chance de, por exemplo, chegar a um ministério desses? Não, mas eu digo em termos de obras. Aqui, certo, em termos de recursos, né? Recursos, enfim, tal. Né? Agora, Eliane Aquino. Se você perguntar a Eliane, ela vai responder o que disse depois da missa do sétimo dia, e disse com justa razão, e disse com correção, e disse a verdade de hoje. Eliane é uma mulher verdadeira. Estou falando da mulher pessoal, claro, mas também da mulher pública. É uma das melhores pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer na vida pública. Ela disse a verdade, não, o que eu quero é criar os meus filhos. Perfeito, perfeito. Meu amigo, Marcelo Deda, já há alguns meses que estava convencido de que iria para uma outra dimensão da vida. O Sinfom publicou com o Josailton, parabéns Josailton, que foi o texto então que ele ditou Deda para que Oliveira Júnior digitasse e ele assinou. A maneira como ele gostaria que fosse, então, o funeral dele, a questão que envolve o Parque da Sementeira, a questão que envolve o Instituto que ele pretende, enfim. Agora, o que é que não foi divulgado até agora? Deda conversou com Eliane sobre a possibilidade dela, Eliane, ser candidata ao Senado da República. Todo mundo sabe, isso foi dito várias vezes, que Deda seria o candidato ao Senado no grupo, a não ser que não quisesse. Era o nome, né? E Lula repetiu várias vezes. Né? Então, Deda disse a ela que ficasse à vontade se quisesse decidir por uma candidatura ao Senado. E ocorreram duas coisas a partir daí. Uma, quando Lula e Dilma estiveram lá, os dois já sabiam, na visita ao Sírio-Libanês, que a situação de Deda tinha um quadro de saúde irreversível, e houve uma conversa demorada com Eliane sobre a possibilidade dela ser candidata ao Senado. Inclusive, lá e cá, em Aracaju, eles confirmaram, em conversa reservada mais uma vez, o compromisso de se Eliane quiser ser a candidata, o PT não vai abrir mão e eles vão ajudar. Agora, o mais. Deda colocou a Eliane, então, muita vontade para decidir, porque essa é uma decisão muito pessoal, muito e esse pessoal. não é o momento, lógico, mas Deda deixou gravados depoimentos com a total anuência da própria Eliane, com o total conhecimento dela para a possibilidade dela ser candidata ao Senado da República, ele, já na condição de ter uma saúde, um quadro de saúde já irreversível, apresentando-se como tal, pedindo o voto e o apoio para a Eliane. Em nome da sua fidelidade pública e pessoal, em nome do sacrifício, em nome de tudo que ela fez por ele e do amor que ela dedicou e dedica por ele. Os juristas dizem que não tem nada contra, ela pode ser candidata ao que ela quiser. Aí não tem dúvida. Quer dizer, porque alguém discutiu, mas ela poderia? Pode. O que se Juridicamente, discutiu é que se ela pode ser candidata a vice. Ela não pode. A vice-governadora na próxima eleição, juridicamente, ela não pode. Mas foi discutida essa possibilidade. O próprio Jackson não vai chegar diretamente para Eliane. Eliane, se é candidato ao Senado, a vaga era de Deda. Mas ele já começa a trabalhar com Valadares e com outros aliados no grupo
e vai intensificar isso para que tudo isso vá crescendo no movimento que leve a Eliane a ser candidata ao Senado. E se for, nós não teremos apenas um quadro que é a definição de João, mas a definição dela, porque não se sabe exatamente daqui a 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, qual seria, numa eventual candidatura dela, a reação do eleitor. Porque eu sei o seguinte, que ela trata de um nome muito simpático. Foi secretária de Inclusão Social, fez um trabalho muito bom com o marido. Exatamente. Né? No momento da doença, da morte, se posicionou de uma forma fantástica e... confirmando que já fazia isso. Exatamente. Né? E as pessoas que não há no político de Sergipe ninguém que não goste dela. Exatamente. Quer dizer, é todo mundo ouviu o discurso, né? A postura pública dela. Todo mundo ouviu aquele discurso, aquelas falas dela e tal, todo mundo gostou. Ela caiu na graça. Qual é o político que vai dizer? Eliane é uma péssima candidata. Mesmo que pense que... Agora, eu soube de uma coisa, não está confirmada ainda, que é uma coisa para a gente confirmar, talvez você até já saiba, se sim ou se não. Há um comentário que, muito provavelmente, ela não é filiada ao Partido dos Trabalhadores ainda. É isso que tem que se verificar. Não, se não for filiada, não pode ser candidata. Há esse bochicho na rua. Exatamente. Entendeu? Agora, ninguém disse também publicamente que ela não é filiada, né? Não. A informação é que, muito provavelmente, não há filiação. Se ela não for filiada, só uma decisão de João pode mudar o quadro eleitoral de 2014. O que não quer dizer que para onde João for, a vitória irá. Né? Agora, é claro que tem que se verificar, então, esperar uma decisão que venha se tomada por João Alves. Se Eliane for filiada, você pode ter certeza absoluta de que o quadro, não quer dizer que para onde ela for, o que ela decidir, que a população, o eleitorado, na sua maioria, vai aceitar. Mas lhe garanto, Deda gravou. Bem, eu vou lhe fazer uma última pergunta. Deda gravou. E quem disse isso foi um dos maiores líderes do grupo, hoje liderado, entre aspas, por Jackson Barreto. Liderado porque não faz parte do PMDB. E a última pergunta, e o PT, essa turma que comanda hoje o partido, vai aceitar uma decisão de cima para baixo, uma candidatura de Eliane? Não. Você acha que Rogério Carvalho... Desse grupo todo, só Ana Lúcia e Companhia Limitada reagiriam de forma mais dura a um apelo do Planalto. Quando eu digo apelo do Planalto, não estou falando de corrupção. Estou falando do apelo de quem comanda, né, política e administrativamente o país. Só. E não teria esse grupo força suficiente para impedir essa aliança. Está aí, portanto, no oferecimento de Celi, solidez e qualidade, e Networking, escritório compartilhado, as informações de bastidores que você só tem aqui com Gilmar Carvalho no NETV e no SNTV. Porque Gilmar já chega aqui cheio das informações de bastidores. Graças a Deus, antes das férias teremos mais. Aguardem. Com certeza. Olha, um abraço até terça-feira.